Tudo bom, turma do Educar em Casa? Meu nome é Vinícius Farias e hoje nós vamos dar aula do 8º ano de História, aula 1. Nosso roteiro vai ser o primeiro reinado, tá certo? Nós vamos estar vendo a luta pela independência, o reconhecimento da independência, a Assembleia Constituinte, a Constituição outorgada, a Confederação do Equador, as questões de sucessão do trono português e a abdicação. Bom, primeiro reinado. O primeiro reinado durou de 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831, certo? O início do primeiro reinado foi a declaração de independência por Dom Pedro I e o final, a sua abdicação. Certo? Vamos falar um pouco agora da independência do Brasil. Em setembro de 1822, Dom Pedro I estava retornando da cidade de São Paulo para Santos e recebeu uma correspondência da coroa portuguesa enviada para eles. É interessante que vocês pesquisem para saber o que é que a coroa estava exigindo, né? Porque foi justamente esses fatos que levaram Dom Pedro às margens do rio Ipiranga a declarar o desligamento do Brasil do reino português. A coroação de Dom Pedro ocorreu em dezembro na Capela Imperial, uma cerimônia privada sem participação popular. O Brasil tinha como regime político a monarquia constitucional, certo? Adotou esse regime. A declaração de independência não foi um ato isolado de Dom Pedro I. Ele tinha que ter o apoio, né? E ele buscou esse apoio junto da camada dominante da época, formada pelos grandes proprietários de terra e de escravos, principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. A organização da monarquia. Bom, a aristocracia rural desejava a independência, mas não desejava transformações radicais. Eles não queriam a adoção do regime republicano e eles não queriam a abolição da escravatura. Assim, eles organizaram a monarquia brasileira garantindo seus próprios interesses. E entre esses interesses estavam a manutenção da unidade nacional, a manutenção do escravismo, né, que nós já falamos, a manutenção dos latifúndios, que são as grandes propriedades de terra, né, e esse regime perdurou até 15 de novembro de 1889, certo? Quando a República foi proclamada. Vocês observem e pesquisem que quando ele disse que o regime perdurou até 15 de novembro, ele não está dizendo a influência da aristocracia. Ele está se referindo aqui à questão da monarquia, ok? Por quê? Porque, na realidade, a aristocracia rural continuou fazendo valer a vontade dela, mesmo depois da proclamação da independência, certo? Então, vocês vão ver isso no 9º ano, entendeu? Acerca da República, mas vocês fiquem cientes que quando ele está falando disso aqui, ele está falando da mudança do regime de monarquia para república. Para a maioria da população brasileira, não houve mudança, né? Vocês vejam bem que nem participar da coroação de Dom Pedro, a população pôde. Então, o que é que acontece? A população simplesmente continuou como era antes, certo? Como era na época do governo português, sem nenhum tipo de poder de decisão, de interferir nas decisões, certo? A economia brasileira permaneceu sendo essencialmente agrária e voltada para a exportação. Vamos fazer um exercício de fixação, turma? Vamos lá. Vamos completar o quadrinho, as linhas aí, tá? Então vamos lá. No primeiro reinado, a economia brasileira continuou baseada em uma produção essencialmente... Vamos lá? Falamos disso agora. Deu tempo? Já responderam? Então vou lá, tá? Essencialmente agrária, ok? Voltada para que mercado? Vamos lá. Para o mercado externo.
observem, quando você tem uma economia agrária que é voltada para o mercado externo, significa que a população do país não é privilegiada. Porque todo o pensamento de produção do país é para fora, é para ganhar recursos para os grandes produtores.